grande amigo, uns 15 anos que nós nos conhecemos, homem de Deus, compromissado com o reino, empresário, porque às vezes a gente acha que porque somos empresário não podemos ser pastores, não podemos cuidar de uma igreja, né? Há controvérsias. Ele é dono de uma transportadora, meu cliente, né? Primeiro amigo, depois cliente, e eu louvo a Deus por ele estar aqui hoje. Eu tenho certeza, querido, que Deus vai usar a vida dele para falar comigo com você aqui nessa noite. Você crê assim? Amém. Você crê assim? Amém. Bem, levante suas mãos bem alto. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu filho, por ele estar aqui. Eu tenho certeza, Pai, que a palavra já está no coração dele, mas eu te peço que o teu Espírito Santo use ele aqui, Senhor, nessa noite de uma maneira extraordinária, poderosa, sobrenatural, preparando-nos, Deus, para receber teu povo. É a nossa oração aqui nessa noite, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Paz, irmãos, amém? Amém. Bom estar aqui essa noite. Nosso reverendo príncipe falou, a gente é muito amigo, e eu louvo a Deus. Deus coloca pessoas na nossa vida, na realidade Deus une os propósitos, né? E é muito maravilhoso ter amigos. Eu amo o pastor Alexandre, amo há muito tempo, desde quando ele era lá da igreja, lá da Coca-Cola. Acho que foi a primeira vez que eu ministrar lá. Eu conheci o pastor Alexandre. Eu nem sei como nós nos conhecemos. Eu não lembro como nós nos conhecemos, não, hein, reverendo? Não lembro como nós nos encontramos. Você lembra como nós nos encontramos? Não, foi não. O Hélio? Foi o Hélio, acho que foi o Hélio. Não, acho que é antes do Hélio ainda. Desde quando você era lá de Itacoaxetuba, lá, não, lá de Itacoa não, lá de Itaim, lembra que de Itaim, lá era Coca-Cola lá. Você era pastor da igreja lá, da igreja. Isso. Lá no Camargo ainda? É lá no Camargo. Eu fui ministrar lá através de alguém, aí nós nos conhecemos. Então faz tempo. Não, mas quer ver? Faz tempo. Que bom que nós estamos juntos. Amém, amados? Amém. Sai do seu lugar, cumprimenta alguém e fala que bom que você está aqui, meu irmão. Você foi trazido por Deus aqui nessa noite. Faz isso. Sai do seu lugar aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos se assentar. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 7. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Vim direto do trabalho, correndo, mas já tinha combinado com o pastor que estaria aqui. Deus colocou algo no meu coração, quero compartilhar com vocês. Glória a Deus. Compartilhar algumas coisas. Deus tem falado nesse tempo. Fala para o seu irmão aí. Deus tem falado coisas nesse tempo. E nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Amém, amados? Amém. Eu sei que o ano está acabando. Eu sempre procuro na igreja da qual eu sou pastor. Nesses tempos assim, imagina novembro, dezembro, de duas coisas acontecem, né? Duas coisas acontecem na igreja. A primeira, um monte de gente começa a desanimar. Pergunta para o seu irmão, você está desanimado, irmão? Um monte. Por que, pastor? Porque começa a acabar o ano, as pessoas começam a entrar numa depressão, né? Terrível, dizendo assim, eu não consegui nada, eu fiz os planos, tudo dando certo. Eu pensei que esse ano eu ia comprar minha casa, não comprei. Pensei que ia comprar meu carro, não comprei. Pensei que ia ganhar muito dinheiro, não ganhei. Pensei que ia casar, não casei. Pensei que ia namorar, não namorei. E eu não fiz nada, o ano já está acabando. Aí as pessoas começam a ficar meio desanimadas. Deus esqueceu de mim. Aí já começam a planejar o Natal. Quem já está planejando o Natal aqui? Diga amém. É bom planejar o Natal, senão já começam a ficar desesperados, né?
eu vou ficar, e elas começam a se preparar para isso. Aí há uns anos, meio assim, as pessoas ficam meio desanimadas, ou aqueles que estão muito animados, que falam assim: eu consegui tudo esse ano, glória a Deus, agora eu vou viajar, agora eu vou gastar, agora eu vou subir, eu já sou top para a igreja logo, já fica logo um mês sem vir. Quando vou lá para janeiro, que a coisa apertar, começa a aparecer: oh Jesus, tem misericórdia. Mas eu quero compartilhar algumas coisas que nós precisamos ter. Diga amém. Amém. Para que a gente possa ter uma vida abençoada em Deus. Eu tenho ministrado sobre isso na igreja. Na verdade, eu estou escrevendo um livro sobre algumas coisas. Estou escrevendo um livro, já escrevi muita coisa. E eu tenho falado algumas coisas. Em breve eu vou vir aqui lançar esse livro. Não sei se esse ano que vem, no próximo, mas é ano que vem que eu venho aí. Glória a Deus. Tenho falado acerca de alguns personagens. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus tem colocado aqui no meu coração. Juízes, no capítulo 7, no versículo 16. Todo mundo conhece essa história, mas eu quero falar algumas coisas dela. Amém? Diz assim: então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs nas mãos de cada um deles trombetas e cântaros vazios, contendo tochas acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Quando eu tocar a trombeta, eu e a todos os que comigo estiverem, tocar também vós as trombetas. Ao redor de todo o arraial dizei: pelo Senhor e por Gideão. Gideão, pois, e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do arraial, a princípio da vigília do mês. Aleluia. A princípio, isso aqui deu uma melhorada, minha voz até ficou mais. A princípio da vigília do meio. Glória a Deus. E havendo sido de poucos colocadas as guardas, então tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros que tinham na mão. E assim tocaram as 3 companhias as trombetas, despedaçaram os cântaros, segurando com as mãos esquerdas as tochas e com as direitas as trombetas, para tocarem, e chamaram e clamaram a espada do Senhor de Gideão. Diga amém. Amém. Nós conhecemos essa história, né? Depois de 7 anos de escravidão, Deus promete, através de Gideão, libertar Israel dos medianitas. E Gideão chega até a pensar que seria fácil esse negócio, que seria muito fácil, porque ele consegue reunir muita gente. A Bíblia fala que ele faz ali um chamado de cerca de 32 mil pessoas, ou 32 mil soldados, comparecem ao processo para lutar. E ele fala: nossa, como eu estou bem, 32 mil no primeiro chamado, vai ser maravilhoso, né? Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Mas Deus fala para Gideão o seguinte: olha, Gideão, você vai mandar embora os covardes e os medrosos. Olha para o teu irmão e fala assim: não ache que muita gente é símbolo de vitória. Diga amém. Não ache isso, né? Eu tenho tido muitas experiências com Deus, células com 50 pessoas. Eu falo para as pessoas: você acha que você está vitorioso, que você tem uma célula com 50? E eu tenho que conversar muito isso com a minha liderança, e eles falam: não, pastor, muita gente aqui está bom. Eu falo: quem dera eu que seria 5 células de 10. 5 células de 10 é melhor uma de 5 do que uma de 50. Diga amém. A gente precisa analisar essas coisas. E o que Deus queria fazer com Gideão aqui? Gideão era um homem que precisava ter uma experiência com Deus. Deus tinha um propósito através de Gideão. Deus pode vir ser
em qualquer coisa, irmão, diga amém. Comigo, sem equipe, com teu amigo, com alguém que vem muito na igreja, com alguém que vem pouco na igreja. Deus pode fazer tudo. Mas o que Deus espera da gente, principalmente nesses tempos, Deus está esperando da gente o nosso compromisso com as causas que Ele tem nos chamados para lutar. Diga amém. E aí Deus chama Gideão. E a primeira coisa que Deus faz é dispensar uma parte de 32 mil soldados. E de repente Deus fala: olha, você vai dispensar as pessoas aí. E a Bíblia fala que no primeiro chamado também 22 mil são colocados de lado. E Gideão fala: meu Deus, com 32 já ia ser difícil, agora só com 10 mil a coisa vai ficar pior. Mas Deus ainda tinha algo. A Bíblia fala que Deus fala para ele no lago. Você conhece essa história? E ali Deus faz mais uma separação. E essa seleção de Deus ainda separa mais 700, 9.700, e ele fica com 300 soldados. E eu fico pensando, por que Deus fez isso? Porque Deus não deu a Gideão uma ordem de chamar logo 300, chama logo um monte, e faz uma seleção, sai um monte, depois sai mais um monte, fica só 300. Por que não foram só convocados os 300? Gideão precisava aprender a lição sobre os improváveis. Diga amém. Amém. Eu fico pensando que nós precisamos aprender essas lições. Escuta uma coisa, querido. Deus sempre usa meios improváveis para causas prováveis. Aleluia. Deus sempre usa meios improváveis para causas prováveis. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Você não ministrava a oferta, falava da viúva pobre, né? Da oferta que era para Deus. Aquilo era improvável aos olhos de todo mundo. Era improvável Deus enxergar aquela mulher que deu tão pouco. Mas Deus usa os meios improváveis. Aleluia. Eu não sei se você entrou aqui hoje pensando assim: meu Deus, o ano está acabando e como vai ser a coisa? Querido, não importa o que você tem passado na tua vida, Deus usa os meios improváveis. Aleluia. Aleluia. Ah, pastor, eu vi algo essa semana que me machucou, que me magoou. Alguém olhou para mim e falou: você não serve, você não dá. É quando a gente não serve, quando a gente não dá, é aí que Deus quer a gente. Aleluia. Porque a Bíblia fala que Deus, aleluia, ama e usa as coisas que não são para aniquilar as que são. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui era provável que o exército de Gideão seria esmagado pelo exército dos medianitas. O exército dos medianitas tinha 132 mil soldados. E quando a gente olha, a gente fala assim: mais 300 contra 132 mil, não dá. Talvez você está olhando para a tua vida, a sua situação, e a gente costuma achar que a grama do vizinho é melhor que a nossa, né? Olha, as pessoas, por isso que eu não gosto muito da rede social. Você já viu alguém feio na rede social? Fala para o seu irmão assim: ó, tá assim de gente feia. Ele só não põe a foto dele feio. Quem põe foto aqui na rede social? Já pôs você acordando? Até quem posta a foto na rede social, o problema, primeiro faz dá um tapinha, dá uma roupinha mais bonita, ele posta a foto, dá um sorriso e fala: eu acordando. As coisas parecem muito bonitas, né? A gente começa a olhar, muita gente fica frustrado com isso. Olha a foto do cara na praia e fala: ai, eu queria tanto estar na praia. Mas eu não posso, só fulano, onde que ele arruma dinheiro? Eu já pensei nisso.
Quem já não pensou isso? Onde essa pessoa está chorando aqui? Olha aqui, ó, está chorando, está devendo, fez o cabelo, pagou, está lá na praia. Como pode isso? A gente fica pensando nessas coisas. A gente olha 132 mil contra 300, a gente fala, meu Deus, não vai dar. A gente olha para nós mesmo, a gente fala, meu Deus, eu tenho tanta conta para pagar amanhã. Eu entro na conta bancária, eu tenho R$1.000, eu tenho 100 mil. O que eu vou fazer? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, Deus usa as coisas improváveis na nossa vida. Aleluia! Irmãos, nós não servimos a Deus porque temos. Nós não servimos a Deus porque sabemos. Nós não servimos a Deus porque tem alguma coisa, não tem. Nós servimos a Deus porque não temos, mas Ele tem. Nós servimos a Deus porque não sabemos, mas Ele sabe. Nós servimos a Deus porque não podemos, mas Ele pode. Nós servimos a Deus porque Ele está, porque Ele é, porque Ele tem, porque Ele é Senhor, porque Ele é Rei, porque Ele é digno, porque Ele é grandioso, porque Ele é o leão, porque Ele é a roda de Sarão, porque Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E se Ele tem, se Ele pode, se Ele quer e se Ele dá, nós servimos a Ele, porque Ele é poderoso. Aleluia! Por que você serve a Deus? Deus está fazendo tanta coisa boa na minha vida, Senhor, e nós servimos a Deus porque nós não temos nada. Aleluia. É assim. É, pastor, é. E se Ele nos der? Se Ele nos der, não é nosso, é dele, porque tudo é para Ele, tudo é para Ele. É, Deus. Aleluia. Agora, o que Gideão tinha? O que o exército de Gideão tinha? Olha, o Senhor não fala nada. Mas ele não tinha nenhuma arma, nenhum poder médico, nada. Ele tinha uma palavra. Fala para o seu irmão, você também tem uma palavra. O que nós temos, querido? Aleluia. Nós temos uma palavra, diga amém. Amém. Ora, bacacalabaxara. Eu fico orando a Deus na igreja, se você está ministrando, está falando assim para o meu irmão. Tem muito irmão orando e falando assim, Deus me dá um dinheiro. Deus me dá uma condição, né? Você não precisa disso, não. Você precisa de uma palavra. Glória a Deus. Basta uma palavra e tudo na tua vida vai mudar. Deus chama Gideão e fala, Gideão, levanta aí, rapaz. Eu vou fazer um negócio com você e através de você eu vou fazer algo poderoso. Aleluia. E Deus dá uma palavra. Deus dá uma direção. E sabe o que nós precisamos na vida? Uma palavra e uma direção de Deus. Escuta, querido, olha, eu tenho muitos testemunhos de gente que não tinha muita coisa, mas através de uma palavra que Deus deu, mudou, ficaram ricas. É rápido, uma ideia. Uma ideia. O plano é um mapa. Deus dá uma direção, uma palavra para Gideão. Você vai fazer assim, Deus dá um mapa, uma estratégia. E ele vai obedecer a Quando eu fico pensando sobre isso, eu fico falando, Senhor, o que tu quer com o meu ministério? Quer com o meu casamento? Quer com a minha vida? E quando eu olho aqui, a direção que Deus dá para Gideão, Deus fala algumas coisas através de Gideão daqueles caras, nos 300. Deus usa Gideão para trazer uma estratégia. Mas antes de Gideão trazer uma estratégia, Deus dá uma estratégia para ele. Deus fala com ele. Gideão vai e dá algumas direções para o povo. E eu fico pensando, quando a gente vem na igreja, o que Deus quer da gente? Quando nós vemos a igreja, Deus nos traz a igreja para nos dar estratégia. Diga amém. Amém. E através de quem Deus nos dá estratégia? Os pastores.
fulano, fosse pastor Beltrano, era melhor. Os nossos pastores são aqueles que Deus colocou na nossa vida para nos dar estratégia. Diga amém. Amém. Deus sempre fala com a igreja através do seu pastor. Eu fico pensando, eu nem sei porque eu estou ministrando isso. Eu olhei ali as 12 tribos, né? E cada uma delas tem um nome. É ou não é verdade? Diga amém. Amém. E esses homens eram os líderes dessa tribo. E todas elas seguiam uma direção e um propósito que Deus tinha dado para os líderes. Mas a gente olha a tribo de Gade, de Judá, de Efraim, de Zebulon e tal, a gente vai ver que nenhuma era igual à outra. Cada uma tinha uma estratégia. Diga amém. Cada uma foi numa direção e um propósito. E a gente precisa entender isso. Quando a gente serve ao Senhor em um lugar, sabe por que muita gente tem perdido a bênção de Deus? Porque não entende o propósito da igreja. Talvez as pessoas não queiram receber isso, não entendem isso, mas eu tenho entendido que a bênção de Deus sobre a minha vida está muito vinculada à igreja. É verdade. Por exemplo, quando Deus te plantou, quem aceitou Jesus aqui nessa igreja? Levantou as mãos assim. Olha, bastante gente. Quando você aceitou Jesus aqui nessa igreja, você tinha milhares de igrejas para você. Na rua da minha igreja em Itaquá, da igreja que eu sou pastor, tem no mínimo 70 igrejas na rua. Na minha igreja tem uma igreja do lado da minha, do lado esquerdo, tem 3 igrejas do lado esquerdo, 1, 2, 3 igrejas. Do lado direito, só do lado de um quarteirão, deve ter mais 3, aí tem mais 5 quarteirão até chegar na prefeitura, deve ter mais umas 20. A avenida é grande, na rua da prefeitura. Na frente da igreja, frente, janela com janela. Às vezes a gente olha e eu estou ministrando no mistério, lá tem pastor ministrando lá, que é a igreja do Marcelo, na restauração. É em frente. A gente não precisa nem ir pregar lá, nem ir pregar aqui, porque de vez em quando nós escutamos a mensagem um pouco. É sério? E eu falava para a igreja aquele dia, por que você não entrou na igreja da frente? Por que você não entrou na igreja na Assembleia de Deus, na Batista, na Deus de Amor, está cheia assim, vai. Por que você não entrou? Por que você entrou aqui? Qual foi o propósito de entrar aqui? Você não foi numa igreja lá da sua casa. Tem gente lá na igreja de Itaquá que vem de longe para congregar lá. E as pessoas não conseguem explicar. Eu falei, eu tenho explicação. O que Deus vai fazer na tua vida e o propósito de Deus na tua vida tem a ver com essa igreja. Glória a Deus. Isso é forte. Porque muita gente olha e fala assim, a igreja universal, não estou falando da universal de Deus, estou falando da igreja universal, da igreja de Deus no mundo, vai. As pessoas falam, mas a igreja que louva o Senhor é a igreja certa, eu não preciso da igreja X para me servir ao Senhor. É mentira isso. Outras pessoas falam assim, placa não leva ninguém para o céu, também é mentira. Não estou falando heresia não. Sabe por que eu não estou dizendo heresia? Porque você entrou numa igreja que tinha uma placa lá na frente. Então a placa geralmente vai levar alguém para o céu. Porque ele olha lá, igreja fulano de tal, ele fala, vou entrar aqui. Aleluia. Porque se fosse o boteco do seu Zé, você não entraria naquele dia. Mas era uma igreja. O que Deus faz na nossa vida está vinculado com a igreja que a gente serve. Diga amém. Amém. Pastor, mas que negócio é esse? É verdade. Deus levanta alguns homens para mudar a história de uma nação inteira. Deus levanta só 300, porque eles tinham a ver
fora. Você está na família certa, ainda que você ache que a tua família é toda zincada. Porque a gente fala assim, eu queria ter nascido na família do Silvio Santos, quem gostaria? Mas você nasceu nessa família mesmo, irmão. Vai dando glória, porque é aí que Deus vai levantar e vai usar você. Aleluia. Gideão tinha um mapa das coisas. E eles tinham 3 coisas fundamentais. Eu não sei se vai dar tempo, falta só 15 minutos para a gente encerrar. Mas eu quero falar sobre isso, é importante nesse tempo. Eles tinham 3 coisas fundamentais para vencer essa guerra. Era uma guerra improvável. Era uma guerra improvável. No texto que a gente leu, Gideão fala assim: olha, eu vou ir na frente. Foi o texto que a gente leu, depois você lê esse texto para entender o contexto. E Gideão fala assim: eu vou acender a tocha, e quando eu acender, vocês acendem. Eu vou tocar a trombeta, e quando eu tocar, vocês tocam a trombeta. Eu vou quebrar o cântaro, e quando eu quebrar o cântaro, vocês quebram. Esse é o comando. Olha para o seu irmão e fala assim: você não é ovelha que não tem pastor. Diga amém. Amém. Eles tinham um comando. Eles tinham uma ideia de Deus, uma revelação, um propósito. Aleluia. Segunda coisa que eles tinham uma voz. Diga amém. Amém. Quem é líder aqui? Diga amém. Levanta a mão. Quem é líder de célula, de qualquer coisa na igreja? Pode levantar a mão. Uma vez você é líder. Você é a voz lá de onde você lidera. Você é o comando lá de onde você lidera. Quem é liderado aqui? Diga amém. Liderado por alguém. Liderado por alguém também. Nós temos um comando sobre a nossa vida. Se a gente não saber honrar essas coisas, nós nunca seremos vitoriosos em nada. Em nada. Eles tinham um grito. Tinha uma igreja, tinha um povo. Isso é importante. Quando a gente fala de alguns desses utensílios que eles tinham, tem a ver com a igreja. E eu quero só falar disso, porque a gente quer vencer as guerras sem a igreja. Tem muita gente que quer vencer as guerras e fala assim: eu estava no lugar, eu estava sofrendo, ninguém ouviu, ninguém me ouviu, ninguém estendeu a mão para mim, mas eu fiz um tempo de oração. Aí Deus veio e mudou a minha vida. Deus muda a nossa vida por causa da igreja. Por causa da igreja de Deus. Aleluia. Uma das coisas que Gideão fala para aquele povo, eles falam assim: olha, eu vou dividir aqui a nossa guerra em 3 etapas. Primeira etapa fala de trombetas. Diga amém. Amém. Trombetas fala da igreja. Toda vez que você ouvir falar de trombetas, você está vendo uma referência da igreja. A igreja é a trombeta de Deus neste tempo. Diga amém. Amém. Trombetas fala de uma igreja que adora. Trombeta fala de um povo que está disposto a viver uma vida de adoração para ver Deus mudar as coisas. Fala de um barulho que incomoda o inferno. É a igreja que é o barulho que incomoda o inferno. Aleluia. A igreja é o lugar da adoração com som de trombeta. E Gideão vai vencer uma guerra não com espada, não com arma, mas com adoração. Diga amém. Amém. Tem muitas guerras lá na tua casa, no teu casamento, que você vence aqui na igreja. Aleluia. Diga amém, irmãos. Eu já vi muita gente falar, Paulo, eu não sei se aqui tem, mas lá em Itaquá tem um. Itaquá está bem na divisa, deve ter um ou outro aqui, que fala assim: eu não fui para a igreja domingo, porque eu estava cheio de problema. Já viu isso? Por que você não foi no culto? Eu não fui porque estava confusão lá em casa. Por que você não foi? Eu não fui porque eu estava com muitos problemas, aí eu estava desanimado. Você quer um lugar bom de resolver problema? Quem quer
lugar bom de resolver problema. Era a igreja. A igreja é um lugar bom de resolver problema. Aleluia. Amém, amados? Sabe por quê? Você chega aqui cheio de problema. Chega arregado, até cansado. A igreja é para isso. Diga amém. Amém. Aleluia. Vir para a igreja quando está tudo bem é bom. Agora vir para a igreja quando está tudo ruim é melhor ainda. Porque você chega na igreja todo suado, todo cansado, todo ruim. Pode sentar lá no fundo, ou pode ficar lá atrás, pode sentar no chão, onde é que você quiser. Aí você começa a ouvir uma adoração e Deus vai lutando a tua guerra lá na tua casa. Glória a Deus. Ora, bacata lá. Quem tem esses testemunhos? Eu tenho esses testemunhos aqui. Eu já cheguei na igreja suado, arrebentado, ainda preguei ainda no dia. Quando eu voltei para casa no outro dia, Deus já tinha resolvido as coisas, porque quando a gente adora, Deus trabalha pela gente na nossa casa, no nosso trabalho. Agora meu casamento está ruim, então vem para a igreja e adora, que Deus vai resolver teu casamento. Os meus filhos estão dando problema, então vem para a igreja e levanta a tua voz e toca com a trombeta. Glória a Deus. Aleluia. Segunda coisa que eles tinham: quebrantamento. Fala para o seu irmão, onde está o quebrantamento da igreja? Quando você ouve falar de quebrar cântaro, fala de se quebrar. Nós precisamos se arrebentar diante de Deus. Eu vinha no carro ouvindo louvor, e ultimamente os louvores estão meio tão difícil. Na verdade, não sei se as mensagens estão meio difíceis, né? Mas eu estava ouvindo faz uns 5 dias que eu estou ouvindo o mesmo louvor sem sair do mesmo louvor. O mesmo, todos os 5 dias assim, direto. Eu ouço, eu volto, eu ouço de novo, eu vou, eu ouço de novo, eu volto, eu ouço de novo, eu volto, eu ouço de novo, eu volto, eu ouço. Quando eu gosto é assim, até enjoar. Eu estava ouvindo um louvor de uma moça, ela é bem famosa já. Eu nem gostava muito do louvor dela, mas desse eu gostei. Da Sara Beatriz, quem já ouviu falar dessa moça? Ela tem uns louvor bonito. E um desses louvor, não estou fazendo propaganda não, porque eu não ganhei nada dela também, né? Então não vou fazer propaganda de graça. Mas eu quero voltar para casa. Quem já ouviu esse louvor? É bonito esse louvor. Saiu um outro louvor dela, eu gosto do Marco Maverick. Quem já ouviu falar desse pessoal, desse ministério de louvor chamado Maverick, alguma coisa assim, os americanos? E ela gravou esse louvor falando que é um louvor chamado Promessas. Tá bem, irmão? Dá para você ouvir, pode ouvir que eu dou dica. Tem mais louvor, pastor, que você gosta agora dos antigos, dos de 1980 para cá, assim, até 90 e pouco eu gosto. Mas o louvor falou muito comigo. E uma das coisas do louvor que diz assim: eu quero voltar para casa, eu quero voltar de novo, eu quero sentir tudo aquilo que eu perdi no jardim. É maravilhoso esse louvor. Eu quero voltar para casa. Eu quero sentir de novo. Eu já até esqueci o resto do figurino, mas eu quero voltar para casa. Eu quero voltar de novo. Eu quero sentir que perdi no jardim. Quem conhece o louvor? Eu quero voltar pra casa. Eu lembrei, não, por aí na internet, aí depois naquele pedaço desse aí, só esse pedaço. Vou botar uma mensagem aqui, mas esse mistério é mesmo. É bem esse mistério mesmo. Aleluia. Quando a igreja quebra os cântaros, fala de um quebrantamento que nós temos perdido. Sabe como a gente vai vencer as guerras? Quebrantado. Aleluia. E eu fiquei pensando sobre isso. Quantas vezes, hoje, meu irmão lá na igreja, o líder falou assim:
carro de um amigo. E ele assumiu as prestações desse carro. E o amigo tirou umas parcelas do fim do carnê bem bonitinho, colou bem bonitinho, entregou para ele, falou: só compra isso. E ele pegou e falou: vou ficar com esse carro, porque eu gosto muito desse carro, não sei o que lá. Mas passou um tempo, alguns anos, ele falou: vou trocar de carro. Apareceu um carro novo para ele, ele foi trocar de carro. E ele vendeu o carro. Quando foi quitar o carro, descobriu-se que faltava mais parcelas para pagar. E ele ficou bravo. Ele ligou para o rapaz. O rapaz ficou com medo. O que o rapaz fez? Bloqueou ele no telefone. E ele ficou desesperado. Oh, e agora? Começou a orar e tal. E foi procurando, acabou achando o endereço desse rapaz. E foi atrás dele. E ele só falando comigo: vamos lá comigo. Eu falei: vou nada. Eu já tinha dado conselho antes, né? Não faça essas coisas não dá muito certo, mas as pessoas continuam fazendo, então você fala: vai resolvendo aí na oração agora. Fala para o seu irmão: às vezes Deus aperta a gente para a gente resolver as coisas erradas que a gente faz. E eu aprendi, pastor, que tem gente que tem que sofrer. Se a gente for impedir o sofrimento de alguém, quem vai sofrer é a gente. Então Deus olha. Eu já orei com pessoas assim, e ouvi audivelmente a voz de Deus: pode parar de orar, porque é eu que estou fazendo. Eu falei: Jesus, deixa dar resolvido. Jesus fala: não vou resolver nada, fica quieto, senão o chicote vai estralar no teu ombro. É sério o negócio. Eu falei: irmão, vai orar com Deus. Quem sabe Deus resolve? Ele achou o cara. Achou a mãe do cara. O cara falou: não, veja bem, você tirou aqui. Eu vou matar você na tua cara. Aí depois ele lembrou que eu falei para ele: calma, irmão, você tem que resolver as coisas na oração, porque desse jeito aí não vai dar. Domingo passado, ele chegou em mim, ele achou o cara, ele precisava que o cara assinasse o recibo de cumprimento, ele já tinha vendido o seu cara, não queria assinar. E o cara falou: vou pagar as parcelas que eu falei para você que não tinha, mas tem. E virou aquela embolada assim. Ele chegou em mim e falou: pastor, o que é que eu faço? Eu falei: sabe o que você faz? Vai lá e perdoa o cara. Vai lá e perdoa o cara, pega o recibo e fala para ele: só assinar aqui o recibo que eu vou pagar, você não precisa pagar mais nada. Ele olhou: mas isso é injusto. Eu falei: quem disse que a vida é justa? Eu falei: quem é abençoado, quem é abençoado é aqueles que servem mais. Vai lá e olha para o cara e fala assim: estou te abençoando, estou te perdoando, não tem problema, você me roubou, mas eu te perdoo. Mas por que eu devo fazer isso, pastor? Porque Jesus fez isso para você. Jesus olhou para você e falou assim: você não vale nada, você não é ninguém, você é um desgraçado, pobre, cego e nu, mas eu amo você e eu recebo você. E toda a tua dívida eu vou lá e pago. Eu falei: faz isso para ele. Sabe, irmãos, tem muita gente que não recebe nada
Aleluia. Quebra o canto. Se rasga na presença do Senhor. Pastor, eu não sei o que fazer mais. Quando você não sabe fazer mais, chora. É assim que Deus resolve as nossas guerras. Aleluia. Quebrar o cântaro fala de estar disposto a entregar. Nós, muitas vezes, queremos servir ao Senhor, não entregando tudo, mas entregando só uma pequena parte. Fala, pastor, fala para o seu irmão aí que está do seu lado, fala, Deus não quer o dízimo da tua vida. Fala aí, meu irmão. Fala, da tua vida, Deus não aceita o dízimo. Ou é tudo, ou é nada. Na nossa vida, Deus quer tudo. Diga amém, irmãos. Amém. Terceira coisa que eles fazem é se envolver. A igreja precisa se mover. Como que eles se movem, pastor? Eles tocam a trombeta, eles quebram o cântaro e eles movem as tochas. Deus quer a nossa vida em movimento, diga amém. Tem gente que não se movimenta também. Vem para a igreja, ele não quebra, ele não chora, ele não cultua, ele não faz nada. Ele fala, eu estou indo lá, já está bom, já está resolvendo o meu problema. Não é assim não. Nós temos que tocar a trombeta, adorar a Deus, diga amém. Nós temos que ser quebrantados, quebrar o cântaro. E nós temos que se mover. A igreja precisa se mover. Eu não estou falando de um movimento qualquer, um movimento comum. Mas constantemente eu vejo pessoas que não participam das coisas na igreja. Eu não sei se aqui tem essas pessoas. Aqui não tem. A igreja é bom demais. Só Itaquá. Só Itaquá. Sabe quando tem um evento na igreja? Aquele evento na igreja que precisa de gente, sabe? O pastor Alexandre faz muito aqui. E aí tem umas pessoas que estão toda arrebentada, toda lascada, que devia ser o primeiro a estar aqui para falar que precisa de alguma coisa aí, mas ele não vem. Aí vem as pessoas e recebem, são tocadas, são abençoadas. Uma semana depois aquela pessoa vem e fala, mas não acontece nada na minha vida, não muda nada na minha vida, eu vou embora da igreja. Fala para o seu irmão, quem não se move não é movido. Quando a Bíblia fala de mover as tochas, fala do movimento da igreja, de uma igreja que se move, de uma igreja que avança num só bloco, numa visão só. Queridos, nós precisamos nos mover. Escuta, nós não estamos falando de nenhum momento aqui de espada, de foice, de guerra, de canhão, de nada. Deus não fala mais de demônio, sai na porrada com todo mundo para matar todo mundo, nada. Deus fala a vocês, fala assim, só nos movimentos, só. Ah, primeiro, adora. Segundo, se quebra. Terceiro, se mova. Tem irmão querendo vencer, fazendo um monte de coisa, fazendo isso, fazendo aquilo, blá 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 blá. E Deus está falando, eu não quero nada disso, eu só quero que você, aleluia, adore, que você se quebre e que você se mova. É assim que a gente vence as guerras da nossa vida. Tinha uma irmã na igreja que passou a vida orando por um marido se converter. E não só orando, mas ela queria evangelizar ele dentro de casa. E ele chegava ruim, chegava às vezes mamado, se é que você me entende. Mas nunca batia nela. E ela era brava, ela botava a mão na cabeça dele, Satanás, eu te expulso. Sai! Ele olhava e falava, eu não estou com Satanás não, tu é dele. E ela passou anos
fazemos isso anos, um dia, nenhuma conversa. Chegamos e eu fui devagarzinho. Que tipo você torce? Aquelas conversas de pastor que vai chegando devagar. E ele foi falando comigo. Aí eu peguei e falei, seu Antônio, por que você não vai na igreja? Vai lá uma vez, eu nunca fui, porque minha mulher é muito chata. E eu já falei para ela, se tua igreja for chata igual você, eu não vou pôr o pé lá nunca. Aí eu falei, não, sua mulher é chata mesmo, mas eu não sou chato não, viu? A igreja lá, ó, é bacana, vai lá. Essa mulher é chata mesmo, né? Sempre pode ficar falando, né? Isso é demônio. Eu já saquei logo na hora, falei, eu vou conversar com ela. Eu chamei ela um dia, eu falei, mamãe, tá falando um negócio pra você? Posso falar um negócio pra você? Não pode, pastor, você sabe que você pode falar tudo, que aqui é terra crua. Eu falei, minha irmã, a senhora é muito chata. Se seu marido no meio da igreja lá, a senhora é chata. A senhora fica chamando seu marido de capeta, de cão, de demônio, disso, daquilo, que ele vai para o inferno. Irmã, a senhora precisa ganhar seu marido sem abrir a tua boca dentro da tua casa. Como, pastor? Como? Alguém tem que falar para ele. Eu falei, então alguém, esse alguém que tem que falar para ele, não é a senhora. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Eu não aceito isso. Eu falei, então tá bom. A senhora não aceita. Fica de boa com seu marido beber. Agora você só escutar o que eu estou falando. Eu quero entrar no propósito, você e teu marido. Teu marido vai estar aqui com a gente adorando a Deus em pouco tempo. Só consegue me obedecer a tudo. Eu vou fazer porque é o Senhor que está falando. Então não faça nada. Tem que fazer porque é Deus que está falando. Não, eu vou fazer. Mas eu convivo com ele há mais de 40 anos. Eu sei que é a peça. Eu falei, tá bom, mas vamos fazer um teste. A partir de hoje ele vai chegar dentro de casa, vai dar um abraço e ele vai falar, eu te amo. Toda vez que ele fizer isso, ela abraça ele e fala, eu te amo. E se ela vai falar mais, pastor, o que eu vou falar mais? Quando ele toma banho, quando ele deitar na cama, ela vai olhar para ele e vai falar em voz alta assim, você é o homem que Deus colocou na minha vida para cumprir o propósito. Pastor, eu não aguento. Então esquece o marido. Ela começou. No primeiro, não falando que foi no 10º, no primeiro dia, que ele chegou com medo dela. Ela olhou e abraçou para ele e falou, eu te amo, meu velho. Ela falou que ele já saiu, olhou para trás, tomou um banho, deitou na cama, e quando ele deitou na cama já mais sobra, ela falou assim, ó um negócio para você. Você é o homem que Deus escolheu para que eu cumprisse o propósito. Ela falou que meu pai não está doente. No primeiro dia. Sabe quantas vezes ele chegou de novo em casa desse jeito? Nunca mais. Glória a Deus. Passou uma semana, ela chegou na igreja e falou assim para mim, pastor, eu quero contar uma bênção. Eu falei, o que foi? Eu fiz aquilo que o senhor falou, a minha semana foi a melhor semana depois de mais de 30 anos. Eu falei, mas o que você fez? Eu falei, não fiz nada. Eu só falei que amava, eu falei, já está aprendendo. Ele não chegou mais bêbado. Ele começava agora no serviço e trazia um agrado para ela. Uma lembrança, um chocolate, um negócio, ela falava, eu te amo. E ela pegou esse hábito. Esse rapaz foi para a célula. E quando ele chegou na célula, o povo abraçou ele, o povo riu, deram risada e tal.
começamos a orar. Ela começou a chorar pelo marido dela. Sabe o que resolve as coisas do nosso casamento? Não é gritaria, é joelho. Sabe o que resolve as coisas na vida dos nossos filhos? Não é chamar eles de endemoniado. O que resolve as coisas na vida dos nossos filhos, ainda que eles estejam no fundo do lamaçal do pecado, da droga, da mentira, é olhar para eles e dizer assim: você vai cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou. Aleluia. Sabe o que vai resolver os problemas nossos financeiros? Não é empréstimo no banco, é lágrima e choro. É uma vida com Deus, é uma vida ativa com Deus, é uma vida de renúncia e de quebrantamento. Esse cara aceitou Jesus. Teve um dia que a mulher dele chegou em mim e falou assim: pastor, você tem que conversar com meu marido. Eu falei: por quê? Porque agora, pastor, é só evangelismo, é só monte, é só igreja. Eu estou sem marido em casa. Minha irmã vai dando glória, preciso de dar um técnico. Fala a Deus. Perder o marido no boteco é uma desgraça. Agora perder para Jesus é uma bênção, irmão. Aleluia. Por quê? Porque ele queria toda hora, ele falava assim: vamos no monte, eu quero orar. Que negócio gostoso. Vamos no monte. Ele falava por ele: vamos no monte, eu quero ir no monte, eu quero ir lá. E ele ia, orava, ele se batizou. E é líder hoje, está levando um monte de gente para a igreja. Quando a gente conta essas histórias, ele fala: pastor, ainda bem que minha mulher deixou de ser chata. Eu olhei para ele um dia, nós estávamos brincando assim, né? Eu falei: você não sabe de nada. Aquele negócio que ele contou para mim lá, que sua mulher era chata. Eu falei para ela que ela era chata. Ela quase foi embora da igreja. Eu vou falar com ela. Eu matava ela, pastor, se ela tivesse ido embora da igreja. Eu falei: olha, nem sabia de nada. A igreja do movimento fala de uma igreja que se move pelo Espírito, que é movida pelo Espírito, que move as tochas. Ah, pastor, vai fazer um trabalho na igreja, você tem que ser o primeiro. Minha vida está toda zicada. Então você venha mesmo, basique tudo e faça alguma coisa. Quando você está fazendo aqui, Deus está trabalhando lá. Entendeu? Você tem uma máxima em Deus. Nós trabalhamos para Deus e Deus trabalha para nós. E eu vou dizer que é muito melhor trabalhar para Deus do que trabalhar para nós mesmos. Eu vejo muita gente fazendo sacrifícios para si mesmo. Eu vou fazer isso, vou arrumar aqui, eu vou arrumar ali, eu vou trabalhar em 10 empregos. Você não precisa trabalhar em 10 empregos, irmão. Só precisa ser fiel trabalhando em um. Pensa nisso. Uma igreja em movimento fala de uma igreja que se move. Fala de uma igreja que se movimenta para afugentar os inimigos. Quando a igreja faz qualquer coisa, nós temos que estar juntos com ela, movendo as tochas. Aleluia. É a gente trabalhando na igreja e Deus trabalhando na nossa casa. Esse é um segredo fantástico. Muita gente me procura e fala assim: pastor, como que eu faço para o meu filho aceitar Jesus? Trabalhe nas coisas da igreja e olhe pelo seu filho. Enquanto você trabalha aqui nas coisas da igreja, Deus está cuidando lá do teu filho. Como que eu faço para o meu marido vir para Jesus? Você trabalha nas coisas da igreja, que Deus trabalha na vida do teu marido e ele vai vir para Jesus. Minha filha, ela faz faculdade hoje, ela faz medicina. E era o sonho da minha filha fazer medicina. E a gente, nós somos mais temos uma condição financeira boa, é difícil para a faculdade de medicina. E minha filha sempre, ela cresceu falando isso: pai, eu vou ser médico. Pai, eu vou ser médico. E eu falava assim comigo mesmo, né? Jesus, você está dizendo para essa mulher ser médica é só um milagre de Deus Todo-Poderoso, porque eu não posso pagar. Eu não tenho como pagar. A faculdade de medicina é muito cara. E nós começamos a orar e falamos para ela: vai estudar, faça a sua parte. E ela falou: pai, o que eu tenho que fazer? Eu falei: você trabalha para Jesus e Jesus trabalha para você. E o medo dela era se envolver demais com as coisas de Deus e não estudar, não conseguir passar nas coisas. E teve um dia uma conversa que eu falei para ela: filha, ou você se envolve com as coisas de Deus ou não tem faculdade. Ou você se envolve com as coisas de Deus, ou você não vai estudar nunca, porque eu não posso pagar. Ou Deus cuida disso, ou Deus cuida disso, ou você não é nada. Aí você que sabe. Mas minha filha é sempre envolvida com as coisas de Deus. E ela não era na minha igreja.
ela é do mesmo ministério que eu, mas a gente era da Penha. Quando a gente veio para Itaquá, eu não quis trazer ela. Eu falei, você fica aí mesmo, que é ruim se eu ser seu pai, ser seu pastor, fica aí. Presta conta para outro, pode ficar aqui na Penha. E a gente vai começar um trabalho lá, então a gente vai. Nunca mais a igreja cresceu, ficou maior do que a Penha, eu não consegui levar ela embora mais, porque agora ela está lá envolvida e está liderando, é líder de um monte de gente, e ministra louvor, e ministra a palavra, e lidera a célula, e cuida de um monte de coisa. Agora eu falei, agora ela ficou lá. Mas enquanto minha filha, quanto mais ela se envolvia com as coisas de Deus, mais as coisas davam certo para ela. Glória a Deus. E nós estávamos de bolsa para ela fazer, e eu não conseguia a bolsa falar para o político. Olha, você irmão, para o político não resolve nada não. Ou é Deus, ou é Deus. Se envolve aqui, vai, procura ali, procura lá, procura aqui, procura ali, procura lá. E minha filha foi lá e passou. Aleluia. Pode ter tudo na faculdade, mas quando tem alguma coisa na igreja, ela não está nem aí para a faculdade, ela vai para a igreja. Ela não tem uma nota abaixo de 9. Nenhuma. E eu falo assim, como você consegue? Ela estuda, ela sai de casa às 6 horas da manhã e volta às 8 horas da noite, todo dia ela estuda, não estuda longe. E eu falo para ela, como você consegue? Eu falo, não sei, pai. Mas está uma bênção. Mas nunca faltou na igreja, nunca faltou uma célula, nunca faltou lugar nenhum, não falta, está na igreja, está fazendo as coisas de Deus. Esse dia eu falei para ela, você não está cansada não, filho? Já chegou da faculdade, tem uma reunião de líder, ela vai, tem reunião de pastores, ela está achando que é reunião que o pastor faz com a igreja, tem da reunião na igreja, tem curso, não sei o que, curso, não sei o que lá, e ela está. Esse dia eu cheguei para ela e falei, filha, você não está cansada? Ela falou, não, pai, aprendi com você. Quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, mais Deus cuida das minhas coisas. Glória a Deus. Fala para o seu irmão aí, se movimenta, mano. Eita, Pai. Fique de pé em nome de Jesus. Uma igreja que se movimenta com gente dos inimigos. Acho que eu nunca preguei tão calmo assim. Sabe, a gente precisa entender essas coisas.